Boa tarde, bem-vindos ao canal GS Fla. Hoje falaremos sobre o pós-jogo Flamengo e Atlético Paranaense, como foi o jogo hoje. Falaremos também da demissão do Tite que ocorreu hoje pela manhã, que foi anunciado pela manhã, e outros detalhes. Assim, primeiro faremos do análise pós-jogo. Primeiro tempo, o time jogou bem, no primeiro tempo ainda. Teve um domínio do jogo, mas não teve efetividade. Teve o time com muito toque de bola, mas pouca efetividade ali no primeiro tempo ainda. O time, ainda no primeiro tempo, faltou chutes para de área ali. Que a defesa do Atlético Paranaense, ainda no primeiro tempo, tava com uma linha de 5 ali no meu campo, que interferiu um pouco ali nas jogadas do Flamengo ali. Eles conseguiram neutralizar uma parte do tempo. Mas teve momentos bem importantes no primeiro tempo ainda, que o time conseguiu se movimentar, conseguiu se adequar muito bem ali. E também boas jogadas individuais do Matheus Gonçalves, o meia do Flamengo, da base, que jogou bem nesse jogo. Foi o destaque do jogo, conseguiu achar espaços, fazer uma movimentação diferente, conseguiu achar bons espaços, encaixar bons passes. Teve um bom passe de 3 dedos que o time conseguiu fazer boa transição a meio e ataque também, é bem importante. E também, para não dizer nada ainda, que o Atlético Paranaense não fez nada ainda no primeiro tempo. Tiveram uma falta que o Davi Luiz cometeu, uma falta perto da entrada da área do lado esquerdo ali, no qual o Atlético finalizou, mas o Rossi tirou ali a bola, que fez uma boa defesa importante ainda no primeiro tempo. E fora outros detalhes que também ocorreu. Ainda não sei o tempo, o time do Flamengo deu uma queda de rendimento, achando que deu uma queda de rendimento. Que mesmo assim, no segundo tempo, o Atlético tava com uma boa. Tava com uma boa. Uma boa. Posso dizer. Tava com uma boa marcação ainda. Até a parte do segundo tempo, que no qual o time conseguiu quebrar aos 44 do segundo tempo, que no qual a Racing começou a jogada, que tocou pro Gerson, que o Gerson tocou pro Wesley, o Wesley cruzou e Gerson fez o gol. Então foi um gol até o último minuto ali, literalmente. Que foi um jogo complicado pela boa marcação do adversário, que o time conseguiu o adversário conseguiu neutralizar a parte do tempo, mas uma hora o time conseguiu fazer esse bloqueio, como tinha acreditado. Tanto bate, até quebra até que dura, no seu ditado, mas o time conseguiu quebrar esse ferro do Atlético, que foi bem defensivamente no primeiro tempo. Para não dizer que não fez nada, o Atlético Paranaense. No segundo tempo, teve uma finalização no segundo tempo, que no qual o Rossi conseguiu fechar espaço com o peito ali, conseguiu tirar com o peito a bola e jogou contra o time, mas não foi bem aproveitado. E também temos que falar também sobre a queda e demissão do Tite, que nesse momento que ocorreu hoje. Um dos motivos foi o baixo rendimento do time. Nos últimos jogos estava com baixo rendimento. O time não estava tendo um bom desempenho em campo. Alguns jogos estavam tendo resultado, mas não estavam tendo desempenho. Outros estavam tendo um desempenho, mas não resultado. No qual o Tite não conseguiu equilibrar o time ali. O time praticamente mal treinado ali. O time que não tinha jogadas ensaiadas, não tinha movimentação adequada, posicionamento errado de alguns jogadores. Por exemplo, o Plata, que é a ponta direita, estava jogando na esquerda que na dele, por isso não teve bom rendimento. Outro pensamento errado foi o do Gerson ali, que ele de ponta direita, que não rende tão bem. Ali foi outro erro ali, que o Gerson é meia central, o segundo volante, consegue render muito bem. E De La Cruz também é outro jogador ali que estava posicionando errado, estava como segundo volante. E que ele joga melhor centralizado. Então teve alguns erros ali de posicionamento na área Tite ali, de muitas improvisações. Outro erro ali também foi o Ortiz de volante, que não cumpriu a função, mas não é da função. Ele é um zagueiro de muita boa tática, muita técnica, então o time precisava de uma repaginada ali.
Praticamente alguns jogadores estavam mal posicionados, não estavam rendendo porque estavam fora de posição, entre outros detalhes. E também a gente marcou também o time que não tinha efetividade. Às vezes tinha posse de bola, mas agora o time era meio liso. Tocava, não chegava na área, hora chegava, mas não chegava tão bem. Então não era um time que tinha um equilíbrio ali, não tinha um certo equilíbrio. E também houve as lesões ali do Pedro, Cebolinha, do Michael, entre outros jogadores que tiveram ali. E fora também outros detalhes ali também que ocorreu, que a ideia de jogo não foi bem aceita pelos jogadores, no qual o time não é adequado a esse estilo de jogo que o Tite era acostumado a jogar, um jogo mais reativo, que o time não tem essa característica. O time do Flamengo tem uma certa característica de jogo, não é jogo posicional, mas sim de jogo funcional. Jogo de aproximação mais, jogo apoiado, um jogador para cima do outro, uma troca de passes mais rápidas, uma transição meio campo um pouco mais rápida, com boa possibilidade de ter um atacante de área, um segundo atacante, ou alguém fazendo um falso 9 ou outro fazendo uma função de 9 ali, tendo variações táticas, como o time é acostumado. Então, esses detalhes que o time tem que começar a aprender a ter agora. Fora que, segundo no grupo que participo do Flamengo, com o Tite, a esperança de título não tinha, isso é um fato, porque o trabalho do Tite era muito ruim ainda. Se formos avaliar friamente, o trabalho do Tite era ruim, porque tinha um resultado, mas não tinha desempenho e não tinha um resultado a favor da gente. Eram vitórias magras, com exceções de alguns jogos, de 5 jogos que o time conseguiu mostrar um bom futebol, conseguiu se desenvolver, conseguiu trabalhar melhor em alguns poucos jogos. Um jogo desse foi contra o Fluminense lá no Carioca, outro foi contra o São Paulo, outro foi contra o Palmeiras, os 2 jogos contra o Bahia também, e só, porque o resto foram jogos chatos de assistir. Foi um time que não tinha agressividade, não tinha marcação pós-perda, tinha uma transição meio-ataque muito lento, a defesa era muito vazada, muitos erros individuais e coletivos ali do time, que envolve a comissão técnica. Quando era para poupar, não poupava, quando era para rodar elenco, não rodava. Então, certos detalhes tirou o trabalho do Tite nesse momento. Então, o time do Flamengo precisa muito hoje, agora, com essa entrada do Felipe Luiz como técnico, talvez tenha uma melhora. A gente tem que esperar essa melhora e ver se vai ocorrer. Que o Felipe Luiz agora começou agora como técnico e não sabemos se vai ter essa melhora ainda. Temos que ver esse jogo contra o Corinthians, que vai ser bem complicado, porque é semifinal de Copa do Brasil e o Corinthians está vindo de bons momentos nos jogos. Então, a gente tem que ficar de olho no jogo do Corinthians agora, quarta-feira, dia 2. Então, temos que trabalhar ali agora. Agora, nesse momento, o Felipe tem que consertar o sistema defensivo, arrumar um meio para eu conseguir ter mais movimentação, mais passes curtos, mais velocidade. E também lá na frente do ataque, conseguir ajustar o ataque com BH e Gabigol, ou Michael e Gabigol, ou usar BH e Michael, ou usar o Plato lado direito como segundo atacante, ou o BH de 9, ou o Gabigol de segundo atacante. Tem que ver algumas variações táticas que podem encaixar no time.